No entanto, queridos, quando a gente estuda o livro de Jó, descobrimos que ele não era apenas um homem irrepreensível, que temia Deus, se desviava do mal, mas era um homem que se preocupava com a saúde espiritual da sua família e das pessoas ao seu redor. E nessa tarde eu quero pensar com vocês sobre 3 evidências que mostram que Jó era esse homem que se preocupava com a vida espiritual da própria família e das pessoas que estavam ao seu redor. Jó era esse homem que tinha um compromisso em ser o sacerdote do lar, aquilo que nós homens que estamos aqui precisamos ser, e aquilo, minha querida, pelo qual você precisa orar, pedindo que Deus mova o coração do seu marido, mova o coração do seu noivo, mova o coração do seu namorado, para que ele seja sacerdote do lar. Primeira prova, está aí nos versículos 4 e 5. A gente descobre que Jó cuidava da vida espiritual dos filhos. Queridos, preocupamos-nos com o futuro dos filhos, e nada mais legítimo do que isso. Preocupar-nos com o futuro dos filhos. Nós queremos oferecer aos nossos filhos a melhor educação. Quando eu saí quando eu cheguei em Caruaru, pastorei 14 anos ali, a minha filha era pequenininha. E quando a gente chegou e ela começou a crescer, estava na época de ir para a escola, eu e minha esposa procuramos a melhor escola da cidade. Quando chegamos em Campina, com 2 filhos agora, procuramos a melhor escola da cidade. Queremos oferecer a melhor educação, dar a melhor condição, a melhor formação, para que os nossos filhos tenham uma vida profissional qualificada. Afinal de contas, queremos que eles tenham uma vida promissora, um futuro garantido, tranquilo. Além disso, nós nos preocupamos com a escolha dos cônjuges dos nossos filhos. Eu e minha esposa oramos antes deles nascerem, para que Deus pudesse dar um companheiro para os nossos filhos segundo o propósito do Senhor. Então nós queremos que eles tenham bons casamentos, queremos que eles façam as melhores escolhas, queremos que os cônjuges dos nossos filhos sejam cidadãos do bem, venham de boa família, tenham uma boa formação acadêmica, tenham uma moral ilibada. E mesmo reconhecendo que tudo isso é legítimo, entendo que nós temos cometido um erro basilar. Nos preocupamos com o futuro dos filhos, mas o que a gente percebe, olhe para mim por favor, é que nós não nos preocupamos com a eternidade dos nossos filhos. Preocupamos-nos com o futuro deles, com quem vão casar, onde vão trabalhar, como se sustentarão, mas não nos preocupamos com a eternidade deles. Eles não podem faltar ao colégio, à faculdade, muito menos ao trabalho, mas ao culto, o que tem? Qual o problema? Para alguns pais, eles podem ficar em casa no dia do Senhor, deitados até tarde, assistindo televisão sem problema nenhum. Temos invertido os valores e trocado as prioridades. E quando estudamos a vida de Jó, a gente descobre que ele era um pai de filhos amorosos. O texto vai dizer exatamente isso, que os filhos se reuniam sistematicamente numa espécie de rodízio, um visitando a casa do outro. Eles faziam banquetes e festejavam e celebravam. Significa dizer que os filhos de Jó eram amigos, faziam da mesa o lugar do encontro, viviam harmoniosamente, viviam fraternalmente. E nós não sabemos o quanto o caráter, o quanto o exemplo de Jó influenciou no comportamento dos seus filhos, mas esses moços e rapazes vivem muito bem, certamente casados, eles mantêm um relacionamento fraterno e inquestionável. Mas mesmo sabendo que os filhos de Jó eram adultos, ainda assim nós descobrimos que Jó estava interessado na vida espiritual dos mesmos. E isso fica claro lá no versículo 5. Olhe por favor o versículo 5, eu vou ler. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e fazia o quê? Oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, olha o que ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você consegue perceber o que isso significa? Depois que o turno de banquete se encerrava,
Jó fazia questão de chamar cada um dos seus filhos para tratar daquilo que ele julgava fundamental, a saúde espiritual dos mesmos. O texto bíblico diz que ele os chamava e os santificava. Parece que o objetivo de Jó era levar seus filhos a tratarem da sua vida espiritual e dos seus pecados diante de Deus. O texto diz que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de cada filho. Você consegue perceber a preocupação desse pai com a possibilidade de que os seus filhos tivessem pecado contra Deus, blasfemado contra o Senhor? Você consegue perceber que pai extraordinário e surpreendente? Nós não sabemos muitas vezes onde os nossos filhos passam a noite, o final de semana, que site eles visitam, quem são os seus amigos. Nós não estamos preocupados com essas coisas. E quando você olha para Jó, ele está profundamente preocupado com isto. O que eles fizeram? Será que blasfemaram contra Deus em seu coração? Será que pecaram contra o Senhor em seu coração? Por isso oferecia holocaustos segundo o número de cada um, porque eles poderiam ter pecado contra o Senhor. Versículo 5 diz que Jó tinha o hábito de interceder pelos seus filhos. Era um pai que se preocupava com os filhos, não apenas em momentos pontuais, quando estava enfrentando dificuldades, mas sistematicamente ele colocava seus filhos aos pés do Senhor. O versículo 5 demonstra exatamente isso na parte final, quando diz que assim o fazia Jó continuamente se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Jó tinha tempo para os seus filhos. Meu querido, o cronista não diz as coisas desses termos, mas conquanto Jó fosse um homem bem-sucedido e tivesse exigências profissionais, empresariais, essas coisas não roubavam o tempo e a responsabilidade dele como pai e sacerdote do lar. Por isso, diferente do que muitos fazem, Jó não transferiu a responsabilidade da vida espiritual dos seus filhos para outras pessoas. Ele fazia questão de reuni-los. Significa dizer que Jó dava tempo aos filhos. Era um pai que se preocupava com a vida espiritual dos filhos, orava com os filhos, orava pelos filhos, conversava com os seus filhos e aconselhava os seus filhos. Você consegue perceber? Precisamos ser provedores, sim, mas precisamos ser mais do que provedores. Precisamos ser sacerdotes do lar, cuidando da vida espiritual dos nossos filhos, porque estamos lidando com vidas eternas. Estamos lidando com a eternidade dos nossos filhos. Portanto, não podemos barganhar com o nosso compromisso e a nossa vocação diante de Deus. Segundo, você estuda a vida de Jó e descobre que Jó deu testemunho do Senhor ao seu redor, em meio ao caos. Jó era um sujeito excepcional. Como eu disse, ele foi descrito pelo cronista, pelo Senhor, pelo seu amigo Elifaz, pela sua esposa como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Jó também ficou conhecido como um sujeito bem-sucedido, o homem mais rico do Oriente. No entanto, a vida de Jó, a gente conhece a história, sofreu uma guinada, uma reviravolta. Ele sofreu perdas colossais. Ele perdeu os seus 10 filhos. Ele perdeu os seus bens. E ainda assim, quando ele perdeu filhos e bens, ele reagiu com uma maturidade emocional e espiritual surpreendentes. Tanto que mesmo diante da tragédia, ele fez uma declaração que a gente conhece. O Senhor o deu. O que foi que Jó disse? Você deve lembrar. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o cronista, fazendo referência às palavras de Jó, diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando Jó diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele estava dizendo a todos ao seu redor que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder de dar, mas ele tem o direito de tirar.
porque Ele é soberano. Isso pode ser desconcertante para nós, mas Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas, o Senhor que governa sobre tudo, e Ele tem a nossa vida em suas mãos. Portanto, Ele é quem graciosamente nos dá, mas Ele soberanamente tem o direito de tirar.